Em cima do pato, com Edilene Lopes. A semana será um pouco diferente em Brasília. É isso, Edilene Lopes? Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, essa é uma semana aqui em Brasília em que a Câmara dos Deputados terá votação remota. O presidente da casa, Hugo Mota, permitiu que a votação fosse virtual. Significa que Brasília vai ficar esvaziada. Isso porque é uma semana em que vários estados, principalmente no norte e no nordeste, comemoram suas principais festas juninas. São tradições importantes e os parlamentares que são dessas regiões normalmente viajam para a base. Por esse motivo, Hugo Mota permitiu a votação virtual. E quando há uma votação virtual no plenário, projetos que são considerados cruciais, muito importantes, não são colocados em pauta. Então, a princípio, nesta semana, propostas como, por exemplo, o PDL, o projeto de decreto legislativo que pode derrubar a medida provisória do presidente Lula que aumenta o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, não deve ser pautado. E, enquanto isso, o governo ganha tempo para trabalhar junto àqueles parlamentares do Centrão que acabaram aderindo à proposta da base do ex-presidente Jair Bolsonaro de derrubar completamente qualquer proposta de aumento do governo federal. Qual que é a justificativa do governo federal para aumentar o IOF? Primeiro, houve uma proposta de aumento do IOF, ela foi rechaçada, rejeitada pelo parlamento, e aí o governo mandou ou editou uma outra medida provisória. Ela começa a valer imediatamente, mas depois de alguns meses precisa de validação do Congresso Nacional. Ele mandou uma outra medida provisória que distribuía essa estratégia de arrecadação, tributando, por exemplo, a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e também a LCA, que está relacionada à agricultura. Só que a oposição diz que mesmo com essa nova estratégia haverá aumento ou criação de tributo e que eles querem derrubar essa proposta. Então conseguiram uma adesão, mais de 257 assinaturas para votar a urgência para esse PDL, né, que é o que vai derrubar o aumento. Com a derrubada da urgência não passa por comissões e o próximo passo é, se isso for colocado em plenário para votar, e a votação for para a derrubada do aumento do IOF, o governo vai ter perdido, vai ser uma vitória para a oposição. Então Lula vai usar esse tempo, essa semana, para tentar pagar emendas parlamentares e convencer principalmente aqueles deputados que são de partidos como Republicanos, União Brasil, PP, partidos que são da base do governo, mas que também flutuam e nesse caso estão com oposição, para convencê-los a não votarem pela derrubada do aumento, porque segundo o governo, essas novas formas de arrecadação são fundamentais para que o arcabouço fiscal seja cumprido e para que o governo mantenha suas metas de contenção de gastos. Na verdade, para não estourar o orçamento do governo, ele precisa arrecadar um pouco mais e aí busca nessas novas fontes. A batalha do governo vai ser essa durante esta semana em Brasília. E Edilene, o ex-presidente, né, que precisou de atendimento médico aí nessa semana, continua confirmada a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro para Belo Horizonte nessa semana? Sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter se sentido mal em Goiânia no último sábado, segundo interlocutores dele, ele teve não um efeito colateral, mas um efeito do remédio que ele toma para soluço, depois da última cirurgia que ele fez, e por isso saiu de Goiânia em uma agenda que ele cumpria lá com mal-estar. Mas a vinda dele a Belo Horizonte está confirmada para a próxima quarta-feira, dia 26, um encontro do PL na região da Pampulha, na hora do almoço, e ele também tem algumas agendas que são separadas, quase todas para articulação política, segundo seus interlocutores. Ele está pensando em 2026, não é candidato oficialmente ou pré-candidato oficial porque está inelegível, tem uma perspectiva ou pelo menos trabalha como se fosse ser o candidato e se não for vai apontar algum nome da sua confiança. O governador Romeu Zema é tido dentro da base do ex-presidente Jair Bolsonaro como um bom vice, mas não pensado ou cogitado para ser o cabeça de chapa. Em entrevista exclusiva a Itatiaia, Zema já disse que ele forma times e que vai se candidatar em 2026, dando a entender que vai ser a presidência da República. Então, certamente haverá costura entre Bolsonaro e Zema, pensando no cenário nacional e pensando no cenário regional, já que Zema tem como candidato o vice-governador Romeu Zema, já o ex-presidente Jair Bolsonaro tem outros nomes da sua base que ele pode apoiar, como Nicolas Ferreira, que deve ser candidato a deputado federal
Federal para puxar mais cadeiras para a Câmara, já que ele tem votação recorde, e também o senador Cleitinho, do Republicanos. Então, esse acerto ele começa a acontecer de forma mais próxima. O PL vai pensar nas suas estratégias, candidato ao Senado, e também como a direita ficará aqui em Minas Gerais para 2026. Então, a princípio, está confirmada a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme a Itatiaia adiantou, para a próxima quarta-feira na capital mineira.